Olá, meus irmãos, axé a todos. Eu sou a Luciana e estamos lendo o livro Lúcifer, A Estrada da Evolução, autor Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Guardião da Meia-Noite. Neste áudio, nós vamos ler o capítulo Quem Sou Eu? Seria o capítulo 2. Quem sou eu? É interessante essa pergunta, não é? Falar sobre quem sou eu, estando do lado de cá, é algo complexo. É complicado de explicar, absorver e entender, pois eu fui vários e várias, com formas, cores, culturas e crenças diversas. Fui amado, amante, jogador, jogado, mestre, mago, de variados polos. Todavia, vamos nos ater às mais importantes veredas que o grande Criador, o grande arquiteto do universo me reservou. Durante meu treinamento no Baixo Mundo, fui levado em jornadas muito deploráveis e vi de tudo um pouco. Mas com o passar do tempo, devido à prática e à repetição, tudo acabou se tornando incrivelmente prazeroso. Sim, depois de tanta tortura, a dor se transformou em prazer, e infelizmente acabei me tornando um deles. Uma máquina de guerra, uma máquina fria e precisa. Após um longo período de escravidão e treinamento, tornei-me o melhor dentre os 777 que foram testados para uma misteriosa jornada que estava por vir. Eu me perguntava de onde vinham tamanhas destrezas e facilidades em realizar tudo o que era ordenado a mim. A resposta que tive foi a de que meu treinamento começara em minha última encarnação, e por isso eles só precisaram despertar minhas habilidades. Em seguida fui levado para meu teste final. Pouco havia sido revelado por aqueles com quem convivi naquele período. Eles só me disseram que no desenrolar do meu teste tudo faria sentido. Em minha última vida, nasci em uma família de classe média. Apesar de eu sempre ter sido um jovem muito frio e reservado, dentro de casa era tratado com muito amor e carinho. Eu e meu pai éramos bem próximos e eu tinha a sensação de que ele me conhecia melhor do que eu mesmo, pois sempre se dedicou bastante para demonstrar seu afeto. Nossa família não era abastada, mas tínhamos o necessário para viver. Graças ao trabalho árduo de meu pai, um valoroso operário, conseguíamos nosso sustento. Nunca faltou o pão à nossa mesa. Mais maduro, saí de casa para traçar meu futuro. Por ter nascido em uma família simples, desejava as coisas maiores para minha vida. Ambicionava o poder. Queria escrever, de alguma forma, meu nome na história. Logo fui estudar psicologia, uma arte que jamais poderia ser chamada de profissão. Entender a mente humana é ter o poder nas mãos. Dominar aquele conhecimento valia muito, mais que trabalhar para o ganho do vil metal. Aqueles eram os meus maiores talentos, qualidades que eu tinha de berço: a discrição, os bons ouvidos e a frieza. Assim que concluí meus estudos, o local onde eu vivia atravessava um momento de tormenta. Meu país travava uma guerra sem sentido, e eu, talentoso e recém-formado, tive meu primeiro emprego na Cruz Vermelha das Forças Armadas. Trabalhando com os soldados, fazia
com que não perdesse o foco no principal objetivo daquela que seria uma das mais sangrentas batalhas já vistas no planeta. Era de manhã e fazia muito frio. A maioria de nós sobrevivia com o básico concedido para aquela época de tamanha escassez. Como sempre, o caixeiro trazia as ordens do dia, e foi quando recebi a grande notícia. A primeira bomba que caiu em mim não era de metal e pólvora, mas de papel e tinta. Doutor, o senhor foi transferido. Apresente-se urgentemente em nosso centro médico integrado. Lá será o seu novo posto de serviço. O grande líder da tropa, cujo nome não precisa ser mencionado, tinha elaborado um plano muito cruel para realizar experiências em seus prisioneiros de guerra. Ele acreditava que, por meio da ciência e da medicina, conseguiríamos purificar e transformar a Terra no novo mundo que almejava conquistar. Eu sabia que, ao acertar aquilo, renegaria tudo o que aprendi como sagrado e todos os valores ensinados por meu querido pai. Porém, naquele momento, eu tinha a chance de ser grande. Eu finalmente alcançaria o poder que tanto sonhava. Meus serviços nos campos de batalha já eram desnecessários. Meus irmãos de arma seguiram para o lado oposto ao meu. Meu novo posto de combate era confortável e meus inimigos não demonstravam resistência. Ali tínhamos muros grossos, ferramentas de precisão, alimento farto e a mão de ferro que fazia com que todos temessem nossa força e soberania. Sim, minhas melhores habilidades não se mostravam no combate homem a homem. Minha cabeça, minha mente, era a minha principal arma. Durante os primeiros meses naquele local, passei por algo que hoje em dia seria chamado de integração. Ali conheci os agraciados pela dádiva de serem transformados em verdadeiros puro sangue, limpos de qualquer resquício de sua vida anterior. De nada adiantaria, porém, mudar o físico se não mudássemos o interior dos indivíduos. Era aí, meus amigos, que eu entrava. Eu era mais fatal que qualquer máquina. Meu trabalho consistia, dia após dia, em adormecer aquelas mentes por meio de hipnose, estímulos e outras técnicas que, se ditas aqui, seriam sugestivas a um propósito diferente do que relato nessas poucas, mas oportunas linhas. A missão era transformá-los em uma nova nação, pura, forte e que entendesse as regras do novo mundo, que seria conquistado, redescoberto e recriado. Eu finalmente havia encontrado a tela em branco para desenhar minha primeira obra-prima. Contudo, foram tantos anos confinado naquele local que, mesmo sem sofrer as mesmas privações dos demais, passei a me sentir como nossas cobaias. Não separava mais a realidade das sugestões que dava àquelas pessoas. De tempos em tempos, elas definhavam, envelheciam e morriam. Mais de 35 mil mentes não suportaram os experimentos de transformação que comecei e multipliquei naqueles campos de concentração. Mas nem todos eram exilados. Muitos eram identificados como puros sangues em potencial. E era nessas pessoas que concentrávamos nossos estudos para desenvolver a força do novo mundo. Depois de toda aquela experiência no hospital, tornei-me convicto de que aquele método era a única salvação para os poucos que sobreviveriam. Para os poucos que sobreviveram, desculpem.
independentemente do resultado, estariam a salvo e puros. Embora com a certeza de que o que eu fazia era a verdade absoluta, sofri com a solidão e anos depois caí em depressão. O acesso a medicamentos pesados era fácil, já que minha patente me permitia uso irrestrito. Mesmo me valendo daquele artifício para encurtar minha vida, eu era covarde e não tinha coragem suficiente para tirar o pouco que o grande arquiteto do universo havia me dado. Eu era um homem frio e preocupado apenas com o poder, por isso me tornei sozinho. O único calor de um amor verdadeiro que recebi foi o da minha família, em especial o do meu pai. Meu conforto eram minhas conquistas. Ser reconhecido como um psicólogo experiente e influente, um militar graduado, cujas ordens vinham diretamente do grande líder da minha nação, de mais ninguém. Minha pequena família morava na fronteira do país e, após um ataque inimigo, infelizmente, o pouco que eu tinha converteu-se em nada, e ao nada eu finalmente me entreguei. Logo após ter recebido a notícia de que bombas tinham caído nas terras de minha família, precisei fugir do hospital, pois nossa derrota era iminente. As tropas inimigas haviam invadido a região na qual eu ficava, e de nada adiantaria permanecer em meio a um amontoado de cadáveres. Enquanto fugia do hospital, nevava fortemente e eu carregava apenas uma mochila com mantimentos que me deixariam vivo, com sorte por pouco tempo. Mesmo assim, me lancei naquela pequena jornada. Assim que passei pela porta do hospital, senti que algo muito maior estava por vir, mas não sabia o que era. Então ignorei a intuição e continuei a caminhar. Encerramos aqui mais um capítulo. Aguardo vocês no próximo áudio. Olá, meus irmãos, axé a todos. Eu sou a Luciana e estamos lendo o livro Lúcifer, A Estrada da Evolução, autor Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Guardião da Meia-Noite.